Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, sou o David Mendes, assessor de investimentos aqui na SVN Investimentos. Hoje dia 9/7, para mais um vídeo falando sobre o cenário macro, dessa vez do mês de junho, tá? Então a ideia desse vídeo aqui é trazer um conteúdo rico de qualidade, mas simples no entendimento. Que eu vejo vários clientes, várias pessoas que eu converso ali dentro do dia a dia, que a gente está vivendo em um mundo tão complexo, com tantos acontecimentos ali pelo mundo, a gente não entende o que é o mais importante, ou muitas vezes não entende o que está acontecendo. Então eu resolvi compilar tudo aqui, os principais pontos que aconteceram ali no mês de junho e trazer de uma forma mais simplificada, mas com qualidade aqui para os investidores tomarem as melhores decisões, tá? Então até trouxe a rota mais complexa. A gente esperava que a rota do mundo iria convergir ali para uma parte mais tranquila, e a gente acaba vendo que não é isso que está acontecendo. A gente tem algumas nuances que vem acontecendo ali, algumas complexidades, mas eu acho que mesmo com, tenho certeza que mesmo com complexidade, existe boas oportunidades de aplicação no mercado financeiro. Basta a gente entender o que está dentro do nosso perfil, o que casa com o nosso objetivo e o que vai fazer a gente atingir esse objetivo lá na frente. Então a ideia desse vídeo é ajudar o investidor a tomar uma decisão um pouco mais embasada, tá bom? Então vamos lá, o primeiro tema aqui é o fim desse cenário simples. A gente tinha uma rota muito bem desenhada na cabeça dos gestores, dos investidores aí pelo mundo. Aqui na parte esquerda, uma inflação ali convergindo para a meta nos próximos 12 a 18 meses, corte de juros pelo mundo, vivendo um mundo com a inflação controlada, né? Então, por conta que da inflação está controlada, dá para cortar juros, tanto do Fed, que é o Banco Central americano, tanto do Banco Brasil, né? O Banco Central aqui do Brasil. Uma geopolítica um pouco mais estável, que não iria estar em tanta pauta ali nas decisões globais, e a gente vive numa nova realidade, né, que não é isso que aconteceu. A gente vê uma inflação persistente, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro. Taxa de juros no Brasil ali numa casa de 14%, 15%, e vindo cortes, mas a passos lentos, que a gente vai abordar isso mais ali na frente, e tensões geopolíticas globais. Então a gente nunca sabe quando que o próximo conflito vai impactar globalmente as decisões dos investidores, dos gestores, e vai ter um impacto global ali no mundo, algum conflito, né? Então o primeiro tópico que eu quero trazer é essa parte dos Estados Unidos, a parte da inflação como escolha. O novo presidente do Banco Central, essa nova liderança, ela vem sendo bem enfática que essa inflação acima da meta, que os Estados Unidos têm a meta de uma inflação no país em torno na casa dos 2%. Isso é uma escolha do Banco Central, porque tem um remédio, é um remédio amargo, um remédio que a gente não gosta, mas tem um remédio para fazer essa inflação convergir à meta, que é o aperto financeiro, o aperto monetário, que é a gente deixar a taxa de juros, né, regular essa taxa de juros e deixar ela mais alta por um tempo maior do que a gente queria, ou de repente até voltar a aumentar juros. Então é realmente esse aperto monetário, porque com esse aperto monetário as empresas vão ter mais dificuldade de capital, vão ficar um pouco mais enforcadas, vão contratar menos gente, vão investir menos na economia, e gera todo aquele efeito de desinflacionário para a inflação convergir dentro da meta. Então isso são alguns dos resultados, e além disso acaba fortalecendo o dólar na outra ponta, porque o investidor brasileiro, o investidor europeu, o investidor global, ele vai olhar a taxa de juros americana, vai achar ela mais atrativa, vai começar a mandar dinheiro em dólar. Mandando dinheiro em dólar, o dólar tende a subir, tende a se valorizar frente às outras moedas. Então também é um ponto muito importante. E o presidente do Banco Central americano, ele tem sido muito enfático que ele quer entregar essa meta, mesmo que seja um remédio amargo. Muito provavelmente a gente possa ver um possível aumento de juros, ou os juros americanos que já ainda está numa casa muito alta, se perdurar por mais tempo do que a gente gostaria, do que a gente esperava. Próximo ponto, mas não menos importante, né, o Brasil. O Brasil, a gente tem ali juros ali na casa dos 14%, 15%, tendo esse corte de juros mais bem devagar, bem aquém da velocidade que a gente esperava. Isso é movido por alguns pontos que fazem o Banco Central, que hoje a gente tem um Banco Central independente, que ele está interessado em entregar a meta de inflação. Tá? Eu acho que é algo muito positivo. Os grandes países do mundo, os países que se levam a sério, eles têm bancos centrais independentes, que eles fazem política para entregar, eles fazem política monetária. Né? O foco deles é entregar a meta de inflação, e é assim que tem que ser um órgão que tem essa função. E tem alguns fatores de rigidez que fazem o Banco Central ter um pé atrás na hora desse corte. Então a inflação acima da meta,
Então, quando olha ali o núcleo de inflação no Brasil, ela está insistentemente acima da meta, desemprego nas mínimas históricas. Nossa, Davi, mas desemprego é uma coisa ruim? Sim, desemprego é uma coisa ruim. Só que o mercado de trabalho muito aquecido é um fator inflacionário, faz as coisas ficarem mais caras. Essas pautas bombas que vem se falando nesse ano de eleição, que é Vale Gás, Bolsa Família, seguro, a nova faixa de financiamento no Minha Casa Minha Vida. Não que isso seja ruim, de forma alguma, ninguém aqui está falando que não é para ter esses benefícios. Só que só benefício por benefício, isso é uma coisa de curto prazo, que vai movimentar a economia no curto prazo, mas no longo prazo não vai gerar emprego, não vai gerar riqueza para longo prazo dentro da nação, e é algo que o Banco Central ele tem acompanhado também, tá? Porque isso tem um impacto inflacionário dentro da nossa economia. Próximo ponto, credibilidade do nosso arcabouço fiscal. Não adianta nada os nossos políticos falarem, independente de qual lado esteja ali, tá? Eles falarem que vai ter uma responsabilidade fiscal, e aí quando a gente olha a nossa dívida em relação ao PIB, que é quanto o país gera, quanto a gente está devendo, quanto o país gera, está ascendente, continua crescendo, crescimento dia após dia, mês após mês, e tem essa curvatura, essa ascendência, e a gente não é um país de primeiro mundo que pode ter uma dívida PIB ali de 150, 200, até 250%. A gente é um país em desenvolvimento, um país de terceiro mundo, um país que não tem tanta credibilidade para ter uma dívida em relação ao PIB tão elevada. Então, por conta de todos esses fatores, quando o Banco Central ele vai cortar juros, ele fica com o pé atrás, ele fica um pouco mais preocupado, ele analisa um pouco melhor, ele faz um corte, vê como que isso vai impactar, vê como que vai ser o impacto ali no próximo mês. Então, a gente não está tendo toda aquela velocidade que a gente esperava. O próprio Boletim Focus revisou a nossa taxa de juros ali para 2028, 2029, na casa dos 10%. Que vai diminuir, mas 10% na casa de 2 dígitos ainda é um juros muito alto para qualquer país do mundo, tá? Então esses são os pontos importantes e os pontos de atenção que a gente tem que ter para dentro de casa, aqui para dentro do Brasil. Outro ponto que acaba impactando, né, até nos Estados Unidos, fala, nossa, aconteceu lá nos Estados Unidos, os juros americanos, por que eu tenho que me importar com isso para minhas aplicações aqui dentro? Porque hoje a gente vive numa economia globalizada, né, no mundo globalizado. O que acontece lá tem impacto aqui também. Então, com o Fed mais hawkish, que é o que a gente mais duro, né, com os juros mais altos, mais elevados, o que vai acontecer? O dólar vai se valorizar frente ao real, porque ele vai começar a captar mais dinheiro, o real vai ficar um pouco mais vulnerável. Real mais vulnerável, as empresas importadoras, exportadoras, tudo que a gente negocia em dólar, acaba ficando mais caro. E esse custo acaba sendo repassado aqui dentro, porque ficou mais caro para eu trazer as coisas que eu trazia lá fora, porque o dólar se valorizou, traz uma pressão inflacionária aqui dentro do Brasil também. Outro ponto, outro risco que a gente já trouxe ali nos últimos vídeos, nas reuniões com clientes aqui também no dia a dia, com gestores, todo mundo vem falando, que são as commodities e ali o conflito no Oriente Médio, tá? Então a gente está, vamos falar assim, desenhando um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. Isso já foi precificado. Estão redesenhando aqui as sanções que vai ser imposta, o fluxo de petróleo que vai passar ali pela região. Estão tentando entender como que isso vai funcionar. Só que uma preocupação que a gente tem é essa precificação, né? Um prêmio de risco muito subprecificado. Então, assim, quando começou aquele conflito, o preço do barril de petróleo futuro ele disparou lá para cima. Tinha gente até que falava do barril de petróleo na casa de $150, o Brent. E aí hoje já está ali na casa de 60, 70 dólares, que é muito próximo do preço que estava antes desse conflito. Só que a gente tem que entender que agora a gente vive em um mundo onde o Irã fecha o Estreito de Hormuz na hora que ele quiser, entre muitas aspas. Então é um mundo mais volátil, com mais risco do que antes do conflito. Então, o pezinho atrás nessa precificação do petróleo, que talvez isso possa ter sido muito rápido, até por esse acordo nem foi assinado de fato, né? Foi um cessar-fogo por 60, 90 dias, enquanto eles pegam e assinam esse termo do acordo. Esses termos de paz, eles definem quais que vão ser esse termo de cessar-fogo, né? Então esse é um ponto de atenção, entender se essa precificação de risco, esse risco ele não foi tirado muito rápido da equação,
porque esse risco ainda existe, esse risco é real, ele está ali, não sei se em algum momento ele pode voltar para nos assombrar, tá? E tem implicação aqui no Brasil também, né? Duas principais, eu acho que um petróleo alto era positivo para a Petrobras, porque ela vendia esse petróleo e tinha lucros históricos. Só que também se beneficia da queda do petróleo, porque o petróleo é um pouco mais controlado, bate aqui dentro da inflação e dá um pouco de fôlego a mais para o Banco Central, né? Então, quando o Banco Central vai olhar os núcleos de inflação dentro do Brasil, um petróleo mais controlado, a gasolina, são coisas que têm um peso muito relevante, principalmente aqui dentro do Brasil, né? Agora falando um pouco sobre inteligência artificial, acho que é impossível a gente falar de economia global, de macroeconomia, de cenário macro global e não falar de inteligência artificial. Corrida pelo retorno. Qual que vai ser a empresa, qual que vai ser o país que vai ser o vencedor lá no final dessa corrida? Quando vai acabar? Não sabemos. Quem vai ser o vencedor? Não sabemos. Mas o que a gente sabe essa corrida custa caro para Dedéu, custa muito caro. As 4 maiores Big Techs ali de 2025 tiveram ali um investimento em CAPEX de 200 bilhões de dólares. Está sugando muito dinheiro do mercado, muito dinheiro mesmo. Que é esse CAPEX? É investimento em infraestrutura. Investir em data center, investir em servidores, investir em software. Então tem um investimento muito alto, tá? E esse CAPEX ele vai crescendo porque daí a concorrente começou a colocar dinheiro, aí a outra vai colocar mais dinheiro, a outra vai colocar mais dinheiro para tentar ganhar na força mesmo, né? Quanto mais dinheiro eu despejar ali, eu quero ser campeão dessa corrida. Isso gera uma pressão de fluxo de caixa, que daí os investidores já estão olhando e falam, opa, quando que eu vou receber esse dinheiro de volta? Quando que eu vou ter retorno desse capital que eu estou colocando? Todo esse capital, ele vai voltar para mim mesmo? Todo esse capital que está sendo sugado da economia global? Ponto de atenção muito importante. Então, por causa disso, a gente tem dado preferência às empresas que elas estão ali no início da cadeia de produção da inteligência artificial. Porque o software é o Gemini, é o Cloud, é o Perplexity, é o ChatGPT, que daí são o sistema que faz a leitura, que conversa ali com o usuário. Só que antes disso a gente tem a infraestrutura. A gente tem o data center onde isso é guardado, a gente tem toda a estrutura física dos microcondutores, dos semicondutores, das terras raras. Então a gente tem dado uma olhada no início dessa cadeia de produção. Porque, independente de empresa X ou Y que venceu essa corrida, todas precisam comprar essa matéria-prima. Então são empresas que têm se beneficiado muito só por estar ali no meio, então um passo antes nessa cadeia de produção. E aí a gente vive num momento de recalcular a rota, né? Um juros mais elevado, essas empresas de tecnologia que estão aí, a gente está passando por um momento de mudança. Tem alguns que dizem até a nova revolução industrial, né? Que é a revolução da IA, da inteligência artificial. E a própria geopolítica também, que hoje ela é uma variável, ela não é um ruído, não é uma coisa, aconteceu um conflito lá na Rússia com a Ucrânia, não impacta. Impacta sim. Estados Unidos com o Irã, nossa, está muito longe, não me impacta. Impacta sim, a gente está em um mundo globalizado, o que acontece lá fora impacta aqui dentro. Só que o que eu quero trazer para vocês, para tranquilizar vocês, é que mesmo nesse cenário tão complicado, tão conturbado, tão volátil, tem boas oportunidades. A gente tem oportunidade em juros, quem quer ficar em CDI, o juros está muito alto, por mais que a previsão é de uma queda, mas é mesmo que fique ali na casa de 10%, ainda é um baita retorno, ainda vai render muito provavelmente acima da inflação. Juros reais, então títulos públicos. O que é o título público? O juros real, né? O IPCA mais alguma coisa. O Brasil é um dos países com maior juros reais do mundo. Então o título público pagando na casa de IPCA mais 6,5, 7, 7,5, coisa que historicamente a gente não encontra. Ativos pré-fixados, hoje é um bom momento para pegar ativos pré-fixados ali na casa dos 14, 15%. Muito diferente da época da pandemia, que a gente estava em 2, 3% da taxa de juros, não fazia sentido pegar um ativo pré-fixado naquele momento. Ativos de renda variável, a bolsa andou muito no início do ano, mas ela voltou, voltou esse retorno. Então tem algumas empresas descontadas que a gente consegue colocar ali dentro. Fundos imobiliários renda mais, que são ativos que não têm oscilação de cota e pagam dividendos isento para o investidor. Então assim, só trazendo alguns exemplos, própria oportunidade offshore, mandar dinheiro para fora, pegar um dólar, nesse momento que ele ainda está um pouco descontado, pensando para longo prazo. Então assim,
quero trazer todas essas ideias de investimento, todas essas soluções de aplicações. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Tem o que faz sentido para você como investidor e tem o que faz sentido para você atingir o seu objetivo, tá? Então trouxe esse vídeo para trazer uma visão geral do mundo, dessa complexidade toda. Mas no decorrer do mês aí eu vou entrando em contato com os clientes, trazendo as oportunidades que fazem sentido para o perfil da pessoa, para o objetivo. E para aquele que às vezes está sem suporte, sem uma assessoria, tá aqui os meus números de contato, porque a gente vê, principalmente nesse momento de dificuldade, nesse momento de oscilação, nesse momento que às vezes a carteira num mês ou outro rende um pouquinho ali abaixo do CDI, que o assessor ou o gerente do banco, a pessoa que dá o suporte, muitas vezes se afasta. E esse é o momento de estar próximo para explicar como funciona, explicar o motivo, trazer boas oportunidades para no longo prazo você ter uma carteira, quando a gente olha para 5, 10, 15, 20 anos, que faz você atingir o seu objetivo, tá bom? Então era um pouco disso do que eu queria compartilhar, do que eu queria passar para todos vocês. Fico à disposição. Se Deus quiser, até mês que vem. Valeu, tchau, tchau.